Hoje nós vamos discutir um caso de uma empresa muito interessante que é a Tupi. Nós vamos ver como essa empresa tem apresentado crescimento nos resultados com suas recentes aquisições, né? A aquisição da TechSeed e da MWM, que nós vamos nos aprofundar nessas aquisições. Vamos ver um pouco da performance do terceiro TRI de 2022, vamos fazer projeções de dividendos, lucro, preço teto, e fica comigo até o final que eu vou fazer uma projeção de quanto a gente precisaria ter investido na Tupi para a gente ter uma renda de R$ 1.000 ao mês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, fica comigo até o final que com certeza você não vai se arrepender de conhecer essa excelente empresa. Então, para falar um pouco da Tupi, a gente tem que primeiro entender o histórico dessa companhia. Ela foi fundada em 1938, hoje ela conta com 20 mil funcionários. Ela deu entrada no segmento automotivo, que é o principal segmento da empresa hoje, na década de 80. Em 2001, ela começou a fazer o desenvolvimento de blocos de motor de ferro fundido, que é o principal produto da Tupi. Ela fabrica esses blocos de motor, demanda uma alta tecnologia para ela fabricar esses blocos, e ela é uma especialista em fazer isso. Tem importantes clientes, montadoras de veículos leves, principalmente de veículos pesados, e em 2001 ela já iniciou em escala industrial na cidade de Joinville e Mauá, então ela tinha apenas dois parques fabris. Em 2012 ela deu entrada no México com mais duas plantas, fez um investimento no México que demorou um tempo até maturar, mas hoje ela tem mais duas plantas no México. Em 2019, ela adquiriu a principal concorrente dela, que é uma empresa chamada TechSeed, que era do grupo Stellantis, né, o grupo que controla a Fiat, a Chrysler. Ela acabou comprando a sua principal concorrente, então acaba que ela vai se tornar a maior produtora das Américas de blocos de motor de ferro fundido, e ela tem 7 plantas, 4 na Europa, 2 nas Américas, né, que é uma no México e uma na América do Sul, e uma planta na China. Então agora a Tupi ficou bem diversificada no segmento de blocos de motor, né, de ferro fundido. E em 2022 ela fez mais uma excelente aquisição, que vocês vão ver como essa empresa aqui é belíssima, a MWM do Brasil, que também fabrica motores, principalmente motores a diesel, mas que agora está entrando com tecnologias muito interessantes na combustão desses motores para fazer a combustão através de biogás e biocombustível, né, que é uma coisa que o mercado gosta muito, porque pega o ESG na veia. E a MWM do Brasil, ela tem 2 parques fabris em São Paulo e Santa Amaro. Então a gente vê que a Tupi é uma empresa bem grande, que ela está bem diversificada, tem fábricas no México, América do Sul, na China, na Europa. Com isso a gente pode ver o tamanho que essa empresa tem, e lembrando que os clientes dela são grandes marcas produtoras de veículos principalmente pesados. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar na Tupi é que a Tupi, depois que ela comprou a TechSeed, muita coisa vai mudar, porque agora ela passa a ter como se fosse um monopólio dessas peças. Então ela fez um investimento de quase R$ 1 bilhão para comprar a TechSeed. Comprou ela por um PL de 4,9 vezes, que é um negócio excelente, visto que as montadoras que são clientes da TechSeed, elas são negociadas aí por volta de 15 vezes lucro. Lembrando que essas montadoras, elas não têm como montar seus produtos sem produtos da TechSeed, que agora é da Tupi, então a gente acaba pagando aí 4,9 vezes lucro, sendo que o setor que está super aquecido é negociado a 15 vezes lucro. E com essa aquisição, a Tupi ela vai se consolidar, né, vai aumentar significativamente sua atuação nacional e internacional, com o controle das plantas da TechSeed no Brasil, México, na Polônia, Portugal, além de uma participação de uma joint venture na China, que é o que eu já havia detalhado para vocês. Então, com essa aquisição da principal concorrente, ela vai poder ditar muito mais o preço, agora que ela não tem a concorrência, né? As plantas do México da Tupi concorriam com as plantas da TechSeed, então agora ela vai ser a dona de tudo e ela vai poder ditar muito mais o preço. Com certeza isso aqui vai melhorar muito a rentabilidade e os balanços da Tupi nos próximos trimestres. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é que agora ela também vai poder fazer sinergias com a operação da TechSeed. Então, como elas fazem a mesma coisa em termos de logística, a gente vai ter muita economia, e com certeza essa aquisição aqui foi crucial para a Tupi virar um case muito mais interessante, e a gente tem que ver como que essa sinergia vai ser adquirida, né, nos próximos balanços, mas com certeza é algo muito positivo para a companhia. Só para vocês entenderem, a Tupi ela tem uma capacidade de produção de 848 milhões de toneladas anuais, e a TechSeed tem uma capacidade de 509 milhões de toneladas. Então ela vai aumentar a sua produção de 848 para 1.360 milhões de toneladas, isso só adquirindo a TechSeed, sem a gente considerar as sinergias que vão ocorrer, visto que elas fazem as mesmas coisas, então vai ter muitos benefícios logísticos de pessoal. Ela vai poder otimizar as fábricas dela, né, com tecnologias que ela vai adquirir da TechSeed. Ela vai poder melhorar as plantas dela e melhorar as plantas da TechSeed com a tecnologia que ela tem nas plantas dela, então vai virar uma empresa só. Com certeza esse número vai aumentar, a eficiência vai aumentar, é o que acontece quando a gente tem aquisições de empresas que fazem a mesma coisa, então eles procuram explorar o máximo as sinergias, porque a sinergia é simplesmente um ganho que não estava sendo aproveitado, que agora vai passar a ser aproveitado. E a TechSeed ela tem uma receita de 2,4 bi, enquanto a Tupi tem uma receita de 7 bi, então
no mínimo aqui a gente vai ter uma receita de 10 bilhões só com a aquisição, ou seja, sem a gente considerar nenhuma sinergia, sem a gente considerar o crescimento que naturalmente vai acontecer. Então a receita vai crescer bastante da Tupi com essa aquisição, principalmente aí nos próximos 12 a 24 meses, quando essas sinergias realmente entrarem no balanço. E com isso a gente vê que a Tupi ela se consolida como um player global no setor, com quase 10% do mercado mundial da produção desse tipo de componente de motor, né? Então é relevante demais essa aquisição da Teksid. Uma outra aquisição que a Tupi fez em 2022 já foi aprovada pelo CAD, só que isso aqui ainda não gerou sinergias para a Tupi, ainda não apareceu nos balanços, apareceu apenas a dívida, né, que ela teve que tomar para fazer essa aquisição. Então a gente vai ver o balanço melhorar, que foi a MWM Motores. Ela adquiriu essa divisão da MWM por 865 milhões. Lembrando que a MWM ela é atualmente líder no mercado de motores em combustão a diesel, com 36% do mercado brasileiro, né? No caso, essa empresa só tem atuação no Brasil, então a Tupi vai crescer mais ainda. A MWM é uma empresa que tem muita tecnologia, então com certeza a tecnologia que eles vão passar para as plantas da Tupi e da Teksid vai ser muito grande. Está apostando agora nos biocombustíveis, o que eu acho muito promissor. Só para mostrar para vocês um pouco do que a MWM está fazendo, além dela fazer motores a combustão a diesel, fornecer para importantes montadoras, ela faz motores para embarcações marítimas, mas o projeto da MWM que mais me chama a atenção é esse aqui. Ela entrou na parte de geração de energia através de resíduos nas propriedades. Então a gente consegue pegar um resíduo de uma fazenda, fazer um pré-tratamento desses resíduos, né, fazer uma biodigestão. Com isso, a gente vai gerar biogás e biofertilizante. Depois ela faz o tratamento desse biogás. Lembrando que a MWM ela já fornece esse gerador, ela já consegue montar toda essa estrutura. Isso aqui não está no papel, isso aqui já está na prática. Já está sendo vendido esse produto e com certeza é um mercado que vai crescer bastante. Então ela faz o tratamento desse biogás. Com isso, ela consegue fazer distribuição de energia elétrica. Então, além do biogás, ele poder ser usado na geração de energia elétrica na propriedade, e o produtor, se tiver muitos dejetos, ele pode também vender esse excedente de energia elétrica, né? Se ele produzir uma energia maior do que a que ele consome, ele vai vender e vai gerar valor para ele. Ela ainda consegue extrair um dos resíduos, né? Depois dela extrair a energia elétrica do biogás, é o biometano. E esse biometano já existe tecnologia da própria MWM para ela poder gerar fertilizantes, e também já existem motores MWM que podem gerar tanto energia elétrica com o biometano, que é um resíduo tóxico para a atmosfera, e também existem motores de máquinas pesadas. Ela está trabalhando na produção de motores de tratores e de caminhões que utilizam o biometano. Então vai ser a solução completa para o produtor rural, e com certeza esse é um mercado que vai crescer muito. Hoje a gente tem apenas 3% do potencial brasileiro desse segmento aqui explorado, e a MWM é a líder do setor. Ela tem o produto de melhor qualidade, então com certeza ela vai capturar todo esse crescimento. E só para vocês terem uma noção, se todo o potencial de biometano que o Brasil possui fosse explorado por uma tecnologia dessa aqui, a gente seria capaz de substituir hoje 72% dos motores a diesel que rodam. Então tem muito crescimento aqui, com certeza a MWM vai crescer muito, vai se aproveitar do tamanho da Tupi para crescer mais ainda. Isso aqui nos próximos 12 a 24 meses, essas empresas vão crescer demais em resultados, em lucro. A gente vai continuar acompanhando para ver se isso realmente vai acontecer, mas eu acredito que facilmente para os próximos 12 meses a Tupi já vai dobrar o lucro dela, por conta da Teksid e da MWM, e com o tempo, quando ela capturar todas as sinergias, esse lucro vai subir ainda mais e ela vai continuar crescendo. Então é uma empresa muito promissora, e eu já comecei a montar minha posição na Tupi. Quando a gente pensa nos resultados da Tupi, né, ela teve uma receita de 2,7 bilhões apenas nesse trimestre, com um crescimento de 47% em relação ao ano passado, então crescimento agressivo. Um EBITDA de 358 milhões, que foi o maior valor da história da companhia, com a margem de 13,3%. Isso aqui foi através da captura de sinergia, de acordo com o planejamento da companhia, que é o que eu falei para vocês, com a Teksid, mas isso aqui tende a continuar aumentando, e um lucro de 192 milhões, o maior lucro trimestral da história da Tupi, e tudo indica que no próximo trimestre vai vir um lucro maior que esse, por conta de tudo isso que a gente está vendo, e uma relação dívida líquida EBITDA de 1,3 vezes, mesmo com essas duas aquisições, que ela gastou quase 2 bilhões de reais. A gente vai ver que a estrutura de capital da Tupi ainda permanece bem estável, bem tranquila, vista ao caixa que ela está gerando. Quando a gente olha para os números da companhia, a receita saltou de 5 bi para 9 bi, como a gente já havia previsto, né, com a aquisição da Teksid em 2019, e agora com a aquisição da MWM, essa receita vai crescer mais nos próximos 12 meses, com certeza. O lucro saiu de 279 milhões para 507 milhões, lembrando que só no último trimestre ela deu 200 milhões de lucro. Então, se a gente analisasse esse lucro, assim, uma conta de padeiro, sem considerar nenhum crescimento que está acontecendo, o crescimento ele é visível, a gente teria um lucro aí para os próximos 12 meses de 800 milhões. Mas como eu acho que vai ter um crescimento desse lucro,
com certeza com a MWM, eu estou projetando para os próximos 12 meses um lucro de 1 bi para a Tupi, que eu acho que ela com certeza vai mais que dobrar de tamanho se a gente considerar a Techseed e a MWM. O ROIC dela foi de 9,67 nos últimos 12 meses, mas a gente vê que devido a uma melhor disciplina de capital, no último trimestre ela conseguiu um ROIC de 14%, então esse ROIC provavelmente ele vai crescer bastante se ela conseguir anualizar esse ROIC, e tudo indica que ela vai conseguir anualizar. Eu acredito que vai ser um ROIC aí entre 14% e 20%, eu não espero muito mais que isso. Mesmo avaliando outros pares internacionais, a gente vê que o ROIC é semelhante, por volta de 20%, então não acredito que a Tupi vai ser tão melhor, mas vou considerar aí um ROIC entre 15% e 20% quando ela terminar de capturar todas as sinergias. Quando a gente olha para a estrutura de capital, um caixa de 1,9 bilhão e uma dívida total de 3,5 bilhão, lembrando que aqui já tem Techseed, já tem MWM, então a gente chega num valor de firma da Tupi de 5 bilhões, uma empresa que para o próximo ano pode ser que dê 1 bilhão de lucro, facilmente isso aqui vai acontecer, então ela estaria sendo negociada aí a um PL de 5 vezes, sendo que os clientes da Tupi, que são Caterpillar, John Deere, negociam a 15 vezes lucro. Isso para mim é uma coisa que não faz muito sentido, visto que a Tupi é essencial nos projetos deles, ela ser negociada tão abaixo, se eles continuar vendendo muito, eles vão ter que comprar muito da Tupi, ela vai continuar faturando muito, então eu acho que a Tupi assim, é uma forma muito boa da gente se expor a esse segmento que está em ascensão, que os Estados Unidos já anunciou que vai investir mais de 200 bilhões de dólares em infraestrutura nos próximos 5 anos, e tudo isso aqui é máquina pesada, é caminhão e vai gerar receita para a Tupi. O payout médio dela é de 40%, se a gente dividir esses 400 milhões pelo número total de ações de 144 milhões, a gente vai chegar no dividendo para os próximos 12 meses de 2,77. Se ela não subir o payout, eu acho que ela não vai subir, vai continuar mantendo esses 40%. É até interessante que a empresa continue crescendo. Então, um dividendo muito bom, visto que hoje a ação está custando R$ 26,85, o dividendo de 2,77 é excelente. E agora eu vou falar para vocês sobre o meu método de seleção de ações, como que eu faço a seleção dessas ações. Eu utilizo o índice de prioridade de aporte. Eu chego nesse índice através dessa equação aqui embaixo, onde a gente calcula o EVA, que é uma métrica de geração de valor, né, o valor econômico agregado ou adicionado. Eu dou um peso aqui de 5%. Isso aqui é quanto a empresa gera valor acima do custo de capital, que para nós investidores pessoa física é de 15%. O earning yield, que é de 45%, que é como o mercado olha para essas empresas, né, então através do EV, EBITDA, e aqui eu estou considerando o EBITDA da Tupi sem MWM, apenas Tupi e Techseed, o que foi mostrado até agora. Então, com certeza esse earning yield aqui ia dar um pouco maior. E uma margem de segurança, que é aquele critério que a gente utiliza dividindo o dividendo, que no caso da Tupi é de 2,77 por 6%, a gente vai chegar no preço teto, e dividindo o preço teto pela cotação atual, subtraindo 1, a gente vai chegar na margem de segurança, que no caso da Tupi é de 72%. O earning yield de 21%, o earning yield bem alto, e o EVA está deixando um pouco aqui a desejar, mas eu acredito que ela vai melhorar bastante o retorno sobre o capital dela, então mesmo assim ela continuaria aqui com um índice de prioridade de 12,58, que eu acho um índice muito bom, visto que eu estou vendo que a empresa vai crescer, então com certeza isso aqui vai melhorar, mas ela ainda continua um pouco atrás da Metal Leve, por exemplo, que é uma ação que eu comprei aos R$24, está subindo bastante, e da Kepler, que é uma das ações que eu mais estou comprando, está muito descontada. A gente tem um vídeo sobre a Kepler Weber, no final desse vídeo aqui você assiste, vai abrir muito sua cabeça sobre a Kepler, que é uma excelente empresa do agronegócio. E se a gente fizer uma projeção de lucro líquido para os próximos 12 meses de 1 bilhão, que é totalmente possível, visto que no último trimestre ela apresentou um grande crescimento, já deu 200 bi de lucro, provavelmente a gente já viu que esse lucro vai continuar crescendo, porque ainda nem tem MWM no balanço, então com certeza se ela anualizar esses 200 milhões, mais o que a MWM vai trazer, a gente vai chegar num lucro de 1 milhão tranquilamente, tomaria um bi facilmente aí para os próximos 12 meses. Uma projeção de 40% de payout, que é o que ela vem apresentando, a gente chegaria no dividendo de 400 milhões, dividindo esse dividendo pelo número total de ações, chegaríamos no valor de 2,77 por ação. Então, quando a gente aplica o critério do DS-Bazin, que é dividir o valor do dividendo projetado por uma taxa de 6%, porque é uma remuneração mínima em dividendos, a gente poderia pagar nas ações da Tupi o preço teto de até R$ 46,24. Então, para quem utiliza o critério do DS-Bazin, ela estaria abaixo do preço teto, se a gente considerar o que vai acontecer nos próximos 12 meses, e uma margem de segurança de 72%. Então estaria bem tranquilo do DS-Bazin. Como eu mostrei para vocês, o meu método de seleção de ações dá um peso de 5% para isso aqui. Então isso aqui está dentro da minha equação, e com certeza a Tupi é uma excelente empresa para quem pensa em se expor nesse segmento. E agora a gente vai ver como receber R$1.000 ao mês com a Tupi. A gente tem um yield projetado de 10,3%, com aquele dividendo 2,77. A cotação de hoje está
26,85, a gente precisaria de 4.332 ações pagando esse dividendo para chegar numa renda anual de R$ 12.000 por mês. Dividindo por 12 meses, né, a gente teria uma renda aí de R$ 1.000 ao mês com ações da Tupi. O investimento necessário é de 116 mil, então não é um investimento muito alto. Se vocês acompanharem as últimas empresas que eu fiz essa projeção, vocês vão ver que tem muitas empresas que estão necessitando um investimento maior para ter essa renda. Então, se você considerar que isso aqui ainda vai ter um crescimento, com certeza a Tupi está valendo muito a pena nos preços de hoje. Pessoal, esse vídeo deu bastante trabalho para mim fazer, então por favor deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, muito obrigado.